Livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos orar? Grandioso Deus, fala conosco nessa noite. Fala e adentra ao nosso coração. Que o Senhor esteja à vontade em nosso meio. No nome santo de Jesus. Amém. Ontem eu falei de manhã, hoje, eu falei de manhã sobre o aniversário do querido pastor Bressani, 100 anos de vida. E no culto de ontem aconteceu algo inusitado. O Luiz está aí, a Natália também, a Cíntia também está dando aula para as crianças, pode confirmar, tá? Não estou inventando essa história. Mas aconteceu algo inusitado no aniversário, no meio do culto do aniversário. Bruno Bressani, que é o neto do pastor Bressani, fez a palavra, ele que falou a mensagem, em homenagem ao seu avô, que completou 100 anos. E no final de sua mensagem, uma mulher se levantou e pediu a palavra. Levantou a mão: Eu quero falar, pastor, posso falar? E todos aqui ficaram atônitos, Lá no momento lá, todo mundo, o que ela vai falar, No meio do culto, no meio da palavra, já estava no final, porém, foi algo inesperado. E ela falou o seguinte: Gostaria de falar que oro todos os dias pelo pastor Bressani. Somente isso, de forma resumida, ela falou isso. Que ora todos os dias pelo pastor Bressani. No meio do culto. Algo totalmente inusitado. Chamou isso a atenção. Por quê? Porque ninguém esperava isso no culto de aniversário. Nenhum culto que eu vi foi interrompido. Esse foi o primeiro que eu vi que alguém interrompeu um culto para falar isso. Quando presenciamos isso, quando eu presenciei essa imagem da mulher se levantando para falar que ora todos os dias pelo pastor Bressani, algo dentro de mim me incomodou. O meu lado religioso, dentro de mim há ainda um fariseuzinho, pequeno, mas ainda há, e falou comigo mesmo: por que ela falou isso agora? Por que ela interrompeu um culto para falar sobre isso? Ela não poderia muito bem ter terminado o culto e falar isso pessoalmente para o pastor Bressani? Esse é o meu lado religioso, irmãos, que muitas vezes se manifesta. Talvez alguns de lá teve o mesmo pensamento que eu. Não sou de ficar confessando o pecado em público, mas
Eu pensei isso em um determinado momento. Porém, o Senhor, sendo misericordioso, demonstrou ali para mim que era preciso que acontecesse aquilo. E depois eu pensei, que ousadia que aquela mulher teve. Ousadia no bom sentido. Interromper um culto para expressar o carinho que ela teve por aquele pastor. Interromper aquele culto cheio de formas, aquele culto formal, para expressar o que ela sentia pelo pastor Bressani, de orar todos os dias e declarar isso a todas as pessoas que estavam presentes, que todos os dias ela estava orando por aquele pastor. Que ousadia! E eu pergunto a você, da mesma forma que eu me perguntei naquela noite, que ousadia você teve em sua vida? Quais determinados momentos que você ousou, teve uma atitude que teve que ousar para fugir daquilo que era normal? Qual foi a sua ousadia diante da vida, diante da sua história? Eu tenho alguns exemplos na minha vida. Minha mãe cresceu no sítio e ela ousou sair da cidade para estudar. Saiu do sítio e morar sozinha na cidade grande. Que ousadia! Há um casal aqui nessa igreja que foi até Fortaleza. Foi lá em Fortaleza ser padrinho de casamento de um amigo e nesse casamento pediu a sua noiva em casamento. Vocês conhecem esse casal? Conhece? É o pastor que vos fala, eu e a Natália. Fomos até Fortaleza e lá no casamento do meu amigo, que também é pastor, eu fiz o pedido para a Natália de casamento. Lá em Fortaleza, longe da sogra, né? Para ter garantia, na verdade. Ousadia. Sair do cotidiano, sair daquilo que é convencional. Há pessoas que largam seus empregos, a vida confortável, para se aventurar. Pessoas ousadas. Mas há outras pessoas mais ousadas ainda, diante da minha ótica. E diante do sonho que ela está vivendo, ela para o seu sonho para cuidar da sua família. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Que estava vivendo o sonho, o melhor emprego, a melhor casa, mas teve que voltar para cuidar dos pais já envelhecidos, para cuidar dos filhos, interromper o sonho para viver uma vida digna diante da família. Que ousadia! Que ousadia! Diante de Deus, qual foi o seu pedido mais ousado? Entrando na palavra do Senhor, diante do contexto que nós acabamos de ler, Jesus estava na cidade de Jericó, anunciando seu evangelho, curando as pessoas, libertando pessoas que estavam ali endemoniadas. Jesus estava naquela região de Jericó. Em sua saída da cidade, grande multidão o acompanhava. A palavra de Deus diz isso, que grandes pessoas, muitas pessoas o acompanhavam. E no meio do caminho, eles cruzaram com um cego, chamado Bartimeu. Um cego, a palavra de Deus diz mendigo, né? Pessoas que pedem dinheiro, pediam esmolas. Segundo alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, no momento das cidades, daquelas cidades, centros comerciais, muitos comerciantes estavam ali presentes nas entradas das cidades. Para quê? Para vender. Quem lembra aqui dos camelô ali no Santo Antônio ali, né? Muito tempo atrás, né? Era uma espécie de camelô onde a gente descia para o terminal Santo Antônio e várias pessoas abordavam umas outras para comprar as coisas ali. Era mais ou menos isso que acontecia nas cidades.
pessoas que montavam as suas barracas na entrada das cidades para vender. E aonde grande volume de comércio, há também número de pedintes. Pessoas que pedem esmolas, né? Pessoas que pedem um troquinho ali para comprar o pão. Havia talvez muitos moradores na região de Jericó, pedintes. Bartimeu, cego, morador de rua. Ao notar que Jesus estava em sua presença, que Jesus estava ali, diante do falatório, onde as pessoas falavam que Jesus estava presente, Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas o repreendiam. E quanto mais as pessoas o repreendiam, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso foi um clamor ousado diante do Filho de Deus, diante do Senhor Jesus. Não sabemos o que estava na cabeça de Bartimeu. É verdade, a Bíblia não fala, não detalha o que ele estava pensando em fazer ali. Mas uma coisa é certa, irmãos e irmãs, com toda certeza podemos dizer que aquele era o único momento na vida de Bartimeu que o Senhor passaria. Pois bem, quando Jesus estava indo de Jericó, ele estava indo a Jerusalém. E todos nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Aconteceu a paixão, né? Os últimos acontecimentos da vida de Jesus. E depois a sua crucificação. Então, aquele momento, na cabeça de Bartimeu, talvez seria o único momento que ele tinha diante de Jesus. E ele não deixou essa oportunidade passar. Diante dessa oportunidade única na vida de Bartimeu, ele ousou. Clamou com ousadia. Gritou: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diante do próprio Deus, ele não deixou a oportunidade da sua vida passar. Pessoas que estavam ali tentando ouvir de Jesus, mas uma voz entoou mais alto do que as outras. Era Bartimeu que estava gritando. Se eu fosse uma das pessoas que estavam ali próximas de Jesus, eu também me incomodaria. Fica quieto. Deixa o mestre falar. Deixa o mestre passar. Você está interrompendo a passagem do mestre. Mas aquele cego, aquele Bartimeu não deixou que isso levasse às últimas consequências, né? Não deixou que isso atrapalhasse a sua oportunidade. Ele ousou e clamou ao próprio Jesus. Deus fez a nossa história. E em dados momentos, o Senhor permitiu que algo ruim acontecesse em nossa história, para que a sua glória se manifeste. O que eu quero dizer com isso? Bartimeu provavelmente não escolheu ser cego. Bartimeu provavelmente não escolheu ser pedinte de esmolas. Por quê? Porque ele era cego. E diante daquele contexto, o cego não tinha vez. O único modo dele sobreviver era pedir esmola ou depender da família. Bartimeu provavelmente não escolheu ser cego. Porém, o próprio Deus, mesmo tendo permitido que Bartimeu fosse cego, o próprio Deus se revelou na vida desse cego, na pessoa de Jesus. Bartimeu teve a oportunidade de estar com o Senhor. Ele teve que gritar para acontecer isso.
E Deus permitiu isso na vida de Bartimeu para que a sua glória se manifeste através da cura. E Jesus também, ele tem algumas coisas que nos deixam pensativos, reflexivos diante das suas atitudes. O que Jesus fez? Ele parou e o chamou. E por que o Senhor chamou Bartimeu? O Senhor chamou Bartimeu para que os seus discípulos soubessem que aquela pessoa foi ousada, que aquela pessoa estava indo atrás daquilo que ela queria, que aquela pessoa teve fé. Jesus constantemente mostra isso aos seus discípulos. Jesus mostrou quando o filho estava endemoniado, onde o pai estava muito eufórico, estava muito preocupado com o seu filho, e Jesus fala: você crê que eu posso libertar o seu filho? E o pai fala: me perdoa pela minha falta de fé, mas eu creio. Jesus quis mostrar que a fé daquele pai salvou o seu filho. A mulher do fluxo do sangue, Jesus diz: alguém me tocou. Mestre, quantas pessoas estão aqui? Claro que alguém vai tocar você. Não, de mim saiu o poder. Sabe aquela mulher que diante da sociedade estava afastada pelo seu fluxo de sangue? Agora ela foi curada. Agora ela está incluída diante da sociedade. Deus possui estratégias que nos fazem refletir, não é verdade? O próprio Senhor Jesus demonstra diante de pessoas que estão limitadas que a sua glória, o seu poder pode se manifestar também a um cego, a uma prostituta, a um mendigo. O Senhor usa desses momentos para ser exemplo de fé para os seus discípulos. Deus então permitiu que aquele cego fosse exemplo de ousadia, exemplo de coragem diante da multidão que o repreendia. Deus permitiu que a audácia daquele cego demonstre que precisamos ser pessoas audaciosas, pessoas corajosas, diante da oportunidade que nos é oferecidas pelo próprio Deus. Também não é qualquer oportunidade, irmãos. É uma oportunidade quando o próprio Deus se manifesta. Ousadia. O Senhor Deus está passando. Esse é meu único momento que eu tenho para ser curado. Então eu vou clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas lições podemos aprender, não é verdade? Diante de um cego, diante de um mendigo, de um morador de rua. E a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que isso demonstra para nós? Que o fato de Bartimeu ter lançado a capa e ter dado um salto, ele estava pronto para uma transformação de vida. O chamado de Jesus transformou aquele cego, Bartimeu, para uma nova vida. E Marcos ele deixa enfatizado que ele lançou a capa. E algo é muito inusitado no texto bíblico, porque lançar a capa tem conotação, segundo algumas pessoas biblicistas, que estudam a Bíblia. Lançar a capa provavelmente é ele deixar a vida de pedinte de esmola. Mas como assim? Naquela época, as pessoas que pediam esmolas pegavam a capa e colocavam no chão.
para ficar sentado ali pedindo esmola, ou mesmo deitadas, pedindo esmola ali diante da sua dificuldade. E quando Marcos relata que Bartimeu lançou a capa, provavelmente ele quis dizer que Bartimeu não viveria mais de esmola, deixaria a velha vida para trás, e ele daria um salto, e a Bíblia fala que ele deu um salto para o encontro com Cristo, um salto para uma nova vida. Quantos ensinamentos Bartimeu tem demonstrado a nós, não é verdade? Bartimeu lança sua capa, deixa de ser pedinte de esmola, para se tornar discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Quanta ousadia! Deixar a velha vida para uma nova vida. Quanta ousadia! Saltar para uma nova vida agora em Cristo. Lançar a nossa capa. Lançar a nossa capa quer dizer deixar para trás a vida passada, a velha história, do qual nós não tínhamos significância nenhuma, mas Deus, com seu amor, nos chama para uma nova vida, nos chama para uma nova realidade, nos chama para um novo momento. Para isso nós temos que ousar, temos que clamar muitas vezes: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E analisando os fatos não existem, analisando os fatos, começamos a perguntar o que Bartimeu tinha em mente, o que ele tinha a perder com tudo isso. Para alguém que pede esmolas, talvez ele não tinha nada a perder. Mas essa fé que ele teve diante de clamar pelo filho de Davi, fez dele uma pessoa que ganhou tudo. Ganhou uma nova vida e a sua visão foi restaurada. Tudo isso para demonstrar a sua fé no Filho de Deus. Tudo isso para que Cristo usasse da fé daquele cego para os seus discípulos. Olhe, essa pessoa que clamou foi curada. A própria fé dessa pessoa o salvou. A própria fé o curou. Quando nós falamos de fé, nós decoramos Hebreus 11. Gostamos de falar de maneira teórica, de fé, certeza daquilo que não se vê, convicção daquilo que se espera. Na teoria, está tudo beleza. Escola dominical 100%. Embora, é importante nós vivemos na escola dominical, tá, irmãos? 9 horas da manhã, domingo, estamos aqui estudando a palavra de Deus. Mas na maneira prática, somos expertos em falar sobre a teoria da fé. Mas a fé, muitas vezes, não é experimentada. E a fé fica inválida. Por quê? Porque nós precisamos realmente vivenciar a nossa fé naquilo que nós não vemos, mas cremos. Ainda mais para um cego que não enxergava nada. Só de ouvir a respeito do Cristo, ele clamou, ele teve fé. Precisamos então transformar a nossa fé da teoria para a prática. Experimentar a fé todos os dias em nossas vidas. Experimentar e dar um salto de uma velha vida para uma nova vida. De um tropeço para a nova realidade na graça de Jesus. Devemos vivenciar a nossa fé, experimentar a nossa fé, ousarmos diante da nossa fé.
Pois a transformação começou na vida de Bartimeu quando ele cruzou com o caminho de Jesus. Mudanças acontecem, irmãos e irmãs, quando nós cruzamos com Cristo. E quando nós cruzamos com Cristo e somos transformados por Cristo, não tem como voltar atrás, irmãos. A velha vida já foi. A nova vida está aí diante dos nossos olhos. Cristo está presente. Cristo cruza os nossos caminhos constantemente. Basta nós enxergarmos. Basta nós vermos e crermos. Ousadia. A ousadia daquele cego mudou a sua vida. A ousadia de Bartimeu mudou a sua história. Trazendo para nossas igrejas, no nosso cotidiano, muitas vezes nós, como igreja, falamos que precisamos mudar. Realmente precisamos mudar. Mas mudar para onde? Para o confronto ou mudar para o conforto? O irmão Gualberto cita aqui os irmãos da igreja perseguida. Mudar para o confronto ou mudar para o conforto? Diante daqueles irmãos que sofrem a perseguição, conforto ou confronto? E o problema das igrejas hoje é que nós optamos muito pelo conforto, muito pelo que as pessoas gostam de ouvir. E quando nós estamos confortáveis em nosso cotidiano, sabe o que nós nos tornamos? Diante do conforto todo que nós queremos para a igreja, nós ficamos cegos, sem foco, sem perspectiva, sem mudança, sem uma visão, sem uma clareza, sem uma missão. Queremos apenas vir à igreja e desfrutar e ir embora sem relevância alguma no cotidiano, no dia a dia. Tudo o que gera transformação, irmãos, vai causar um certo desconforto. É como a mulher na dor de parto. Eu não sou mãe, ainda não tenho filho. Mas se vivo citando esse exemplo, que a dor de parto é isso, é uma dor que quando vem um filho é superado com todo o amor do mundo. Imagine agora o amor vindo de Cristo em nossos corações, nos qual nos confronta com o nosso pecado, nos confronta com aquilo que erramos, mas Ele nos confronta para que nós saímos de lá perdoados, saímos perdoados diante do Seu amor, regenerados pela Sua graça, curados. Irmãos, precisamos ser curados da cegueira. Assim como Bartimeu foi curado, nós precisamos ser curados constantemente de nossas cegueiras. Daquilo que nos prendem, daquilo que não faz caminhar para frente como igreja de Cristo. O amor de Deus nos comove e nos move. Nos repreende, mas também liberta, salva e cura, sara. E no final dessa história, a Bíblia vai nos dizer que Bartimeu não somente ficou curado, mas o que aconteceu logo a seguir quando ele foi curado? Ele seguiu a Jesus. Ele acompanhou Jesus. Diz o versículo número 52, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, não foi depois nem antes, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Isso quer demonstrar que Bartimeu foi curado, mas logo após a sua cura, ele teve uma motivação de seguir o Mestre.
de continuar sendo seguidor de Cristo, de continuar seguindo a sua história, mas agora uma história diferente, uma história baseada no amor de Deus, uma prova viva e experimentada da cura de Jesus Cristo em sua vida. No final da história de Bartimeu, o caminho de Bartimeu foi um caminho do discipulado, um caminho que seguia a Jesus a partir de agora, no momento onde ele foi curado. Bartimeu, alguém que foi curado, transformado pelo amor e pela compaixão de Cristo. Ousemos, amada igreja, ousemos. Um passo de fé, ousadia. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, é verdade. Porém, é libertador. É perdoador. É diferente. É o próprio Cristo se manifestando em nosso meio. É a sua cura se manifestando em nossa vida. Ousemos, igreja. Pois assim, conquistaremos as bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças? Tudo aquilo de feliz e alegre que há no reino de Deus em nossa vida. Ousemos com um passo de fé. Um passo de cada vez, mas um passo deve ser dado. Assim nós conquistaremos todas as bênçãos vindas do próprio Mestre para todos nós. E não somente seremos abençoados por Deus, mas também seremos pessoas que seguiremos, que seguem o próprio Jesus, em seus atos e suas palavras. Pequenos Cristos. Que possamos ousar, igreja, por um caminho onde o Senhor quer nos mostrar, um caminho onde Ele estará conosco. Mesmo que obscuro, possamos levantar, dar um salto, deixar a velha vida para trás e ter uma nova vida com Cristo, restaurado e curado. Que o Senhor abençoe o seu coração.